Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 27 de 5 de 2017. Hoje vou abordar vários tópicos, vamos dar assim um bocado a volta ao mundo que se passa em termos do Império, dos atentados, deste mundo em que nós vivemos que está a ser sobreposto da supressão do discurso pelo marxismo cultural, na minha opinião, em que a liberdade reclamada é tanta que acaba por suprimir o discurso de quem tem alguma opinião mais contraditória ou baseada em algum tipo de consenso. Há aqui um certo radicalismo nos discursos hoje em dia e eu gostava de vos mostrar até que ponto é que a hipocrisia vem em termos de como o mundo se está a regir para o declínio, como eu já disse nos podcasts anteriores, e mais clipes com os mesmos exemplos dos que eu vou mostrar hoje o ditam assim. Não sei porque é que eles se passam na televisão, passam por breves períodos de tempo, muito breve, não tão extenuantemente como uma pré-antevisão de jogo, uma antevisão de jogo, uma análise ao jogo, uma pós-análise de jogo, blá 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 blá. E não se esqueçam de visitar o site mkprsimpson.com para sacar os outros podcasts, para alguém que queira pôr assim uma fotografia na parede e a mandar umas setas contra a minha cara, sejam à vontade. Porque eu sou daqueles ainda da velha guarda que palavras não me alejam e se quiseres te alejar, vem falar comigo pessoalmente. De qualquer maneira, isto não foi bem em tom de ameaça, tenham calma, é só porque às vezes revoltam-me certas discussões que eu componho com pessoas que estão completamente desinformadas em relação aos tópicos que nos atingem na atualidade e de certa maneira achafurdam-se na sua própria ignorância a tentar defender, sei lá, o abstrato que o ciclo noticioso nos tenta contextualizar a narrativa do mundo atual hoje em dia, que obviamente que não bate certo, e qualquer pessoa que acredita 100% no dogma apresentado todos os dias acaba por ser uma pessoa que, na minha opinião, assim um bocado instável em termos de sabem repetir o soundbite, mas não sabem justificar o porquê que acreditam naquela ideologia, quando ainda por cima caem no erro de pensar que é algo que vem da cabeça deles, quando é simplesmente vítimas de propaganda, que, pronto, e felizmente nós cá em Portugal ainda podemos ser vítimas de propaganda à vontade, porque a nossa vida, por pior que corra, até corre muito bem comparavelmente com muitos sítios neste globo. Eu então queria começar com esta extenuante que continua a acontecer nos mídias americanos, que eles até tipo falharam em reportar o atentado em Manchester, aquele concerto explosivo que houve da Ariana Too Soon, porque passam tanto tempo ainda a lavar o cérebro das pessoas que vivem nos Estados Unidos em termos mediáticos, que ainda há um ano que continuam a falar na influência que a Rússia teve nas eleições do Trump, porque os marxistas de esquerda não se conformam com a derrota de Hillary Clinton, porque aparentemente precisavam de uma ditadora para os governar, é só assim que se sentem bem, mas tudo bem, o Trump também já tem feito a volta no circuito normal e tem ido cumprimentar as mãos com os maiores criminosos do planeta, como aconteceu nesta semana passada, mas já lá vamos. Queria começar, se calhar, este podcast com um clipe sobre o Seth Bridges, que foi assassinado, um leaker para o Wikileaks, que forneceu muita documentação que o FBI teve acesso e muitas entidades jornalísticas que não estão interessadas em documentar ou ler sequer a documentação, porque não é bem para a verdade que eles trabalham, antes pelo contrário, andam todos com medo que lhes aconteça alguma coisa de má, como o Sean Hannity fez a semana passada, que até suprimiram os próprios links na Fox, em termos das provas que vieram, e isto porque o assassinato de Seth Bridges, que era um leaker para o Wikileaks, que foi o homem que basicamente rebentou com a informação que deu os escândalos dos e-mails de Hillary Clinton, e era um insider que estava a providenciar boas informações, e aí sim, porque a família Clinton, acreditem ou não, são uma cambada de criminosos, mas pronto, lá está, isto dito um marxista cultural, é como se pintávamos já um bigode à nazi, mas enfim, achafurdem-se lá na vossa ignorância. Este clipe é um bocado comprido, tem 9 minutos e 31, mas sinceramente, para quem não está familiarizado com este caso, que já decorre há muito tempo e continuam ainda, hoje em dia, sem provas e evidências a denegrir a imagem do Presidente dos Estados Unidos, não interessa quem é neste momento, eu nunca vi, foi os mídias em tanta concertação, e eu tenham calma que eu já vou falar mal do Trump.
em tanta concertação que existe em termos noticiosos, porque aparentemente não existe alternativas à informação que nos é apresentada, com fontes não oficiais, e diz-se e acredita-se que, e nas redes sociais, e pá, ok, pronto. Se é assim que querem alimentar o vosso intelecto para terem uma discussão minimamente racional dentro do contexto que o mundo hoje em dia está a passar, então divirtam-se, mas fica aqui um bocadinho comida para pensamento. Este podcast vai ser um daqueles mais que me vai fazer perder amigos, mas o que é que se lixe? Na hora da morte leva a razão para o túmulo. Aqui está. Good evening from Philadelphia tonight, where the Democratic National Convention hasn't even started, and we already have our first major controversy. The chair of the DNC, Congresswoman Debbie Wasserman Schultz, has announced her resignation. It comes after those leaked DNC emails. Bernie Sanders supporters say the emails prove the party favored Hillary Clinton. The DNC was not running a fair operation, that they were supporting Secretary Clinton. I have come here today not to talk about the past, but to focus on the future. I have come here to make it as clear as possible. I am endorsing Hillary Clinton. A young man, Seth Rich, who worked for the Democratic National Committee to expand voting rights, was shot and killed in his neighborhood in Washington. Massive breaking news story. Explosive developments in the mysterious murder of former DNC staffer Seth Rich that could completely shatter the narrative. We are just 2 months shy of the one-year anniversary of Seth Rich's murder, and ever since we learned Rich was a DNC staffer, the conspiracy theories online have taken a life of their own. But today, Fox 5 has learned there is new information that could prove these theorists are in fact right. New information from the family's private investigators suggests there is tangible evidence on Seth Rich's laptop that confirms he was communicating with WikiLeaks prior to his death. Now, the question is, why has DC police, as the lead agency on the investigation for the past 10 months, insisted this was a botched robbery when till this day there is no evidence to suggest that? The Rich family hired Rod Wheeler, a former MPD homicide detective, to run a parallel investigation into their son's death. Wheeler says he believes there's a cover-up and the police department has been told to back down from the investigation. The police department nor the FBI has been forthcoming. They haven't been cooperating at all. I believe that the answer to solving his death lies on that computer, which I believe is either at the police department or either at the FBI. I've been told both. But you have sources at the FBI saying that there is information For that sure. could link Seth Rich to WikiLeaks? Absolutely. Yeah, and that's confirmed. Actually, I have a source inside the police department that has looked at me straight in the eye and said, Rod, we were told to stand down in this case, and I can't share any information with you. Now, that's highly unusual for a murder investigation. I am a fourth-year surgery resident here who rotated from WHC, Washington Hospital Center, last year. It won't be hard to identify me, but I feel that I shouldn't stay silent. Seth Rich was shot twice with 3 total gunshot wounds, entry and exit and entry. He was taken to the OR emergency where we performed an X-lap and found a small injury to segment 3 of the liver, which was packed, and several small bowel injuries, pretty common for gunshots in the back exiting the abdomen, which we resected, 12 centimeters of bowel, and left him in discontinuity. Didn't hook everything back up, with the intent of performing a washout in the morning. He did not have any major vascular injuries or otherwise. I've seen dozens of worse cases than this, which survived, and nothing about his injuries suggested to me that he'd sustained a fatal wound. In the meantime, he was transferred to the ICU and transfused 2 units of blood when his post-surgery crit came back at -20. He was stable and not on any pressors, and it seemed pretty routine. About 8 hours after he arrived, we were swarmed by LEOs, law enforcement officers, and pretty much everyone except the attending physician and a few nurses was kicked out of the ICU. It was weird as hell. At turnover, change of shift, that morning we were instructed not to make rounds on the VIP that came in last night. That's exactly what the attending said, and no one except me and another resident had any idea who he was talking about.
No one here was allowed to see Seth except for my attending physician when he died. No code was called. I rounded on patients literally next door, but was physically blocked from checking in on him. I've never seen anything like it before, and while I can't say 100% that he was allowed to die, I don't understand why he was treated like that. Wasn't it? No, there's no finding. So What are you suggesting? What are you suggesting? I'm suggesting that our sources take risks, and they become concerned to see things occurring like that. But was he one of your sources then? I mean, our sources face serious risks. but it's quite something to suggest a murder. That's basically what you're doing. We are investigating to understand what happened in that situation with Seth Rich. But was he one of your sources then? I mean, The Seth Rich case has just exploded back into the headlines with Julian Assange's assertion that Seth Rich was the WikiLeaks responsible for bringing down the DNC chair and exposing the rigged Democratic primary. That makes 2 murders in recent weeks that have been directly linked to events at DNC headquarters in Washington, D.C. Not only that, but we now know that Seth Rich wasn't just a staff member at the DNC as was widely reported. He was the director of voter expansion data, which means he had the electronic keys to the entire Democratic organization. As for the motives of his leak, it would seem that Seth Rich was a Bernie Sanders supporter who felt betrayed by the primary rigging, and so he leaked what he could to show that Hillary had stolen the nomination. This picture shows Seth Rich at the scene of the crime only a few blocks away from a trauma center. They had the time to string crime tape around his body, but they didn't have the time to travel 3 blocks to the emergency room to save his life. How many crimes does Hillary have to commit before the Department of Justice does its job? It made contact with somebody from the Democratic National Committee's office, and they've been served. Democracy has prevailed today. But in a bizarre twist of events, on August 2nd, less than 1 month after serving the subpoena, Lucas was reported dead. Police are not releasing the cause of death at this time and are not commenting on speculation that Lucas was murdered. His unusual and sudden death is fueling speculation about the recent death of Seth Conrad Rich. Rich, a DNC employee, was working on several committee cases involving voter and election fraud before he was murdered by gunshots. He was also set to testify in the FBI's email investigation of Hillary Clinton before he was killed. Authorities have ruled his death as a robbery gone wrong, but police records indicate nothing was stolen from Rich. His recent mysterious deaths appear to be something stranger than fiction. Rich's murder made national news because of his job with the Democratic National Committee as the director of voter expansion data. that was just a robbery. They have body cams of the incident. And this is one of the big aspects that we need to be focusing on here. Facts about the investigation into Rich's murder continue to raise concerns about the Washington, D.C. Metropolitan Police Department's effort to identify Seth Rich's killers. The public incident report filed after Rich's death shows that several officers who responded to the scene of the crime were wearing body cameras, but Metropolitan Police claimed the footage was lost. This is the official story. This is 2016. It wasn't like 1984. You know, oh, the video was corrupted. Okay. This is last year. Oh, look, you know, this is just one of the big factors here that tells you that this is like a Jason Bourne movie. Like, oh, look, the cameras went off at the train station. The FBI quietly dumping more Hillary Clinton emails. It happened last night while much of the public was busy watching the Packers versus the Giants. 300 pages of documents put out by the FBI showing Mrs. Clinton was regularly sending confidential and secret information to someone outside the government. 300 pages of documents released by we don't know who within the FBI, which had possession of them, right, turning them over to the public to see. What we now know, what Donald Trump feared and argued during the campaign, and what rogue FBI agents who profoundly disagreed with Director Comey's decision to recommend against indictment was true. This is the smoking gun if ever there was one. It ramps up the case for her prosecution. Good evening. E pronto, aqui está um exemplo de como, enquanto se fala numa coisa a nível dos mídias... Santinho.
enquanto se fala num assunto nos mídia, isto por acaso não deixa de ser nos mídia, foi na Fox News. Lá está, isto parece o mesmo modus operandi em Portugal. É quando as notícias mais importantes passam em rodapé, lá estamos nós entretidos nas imagens a ver um jogo de futebol qualquer, no caso deles futebol americano. E continuam a discutir basicamente a influência que a Rússia teve nas eleições dos Estados Unidos, porque não se resignam em não terem eleito uma assassina veterana com uma lista de mais de 80 pessoas já suspeitas de assassinato da família Clinton. Só para não falar na família Bush também, porque até o termo teoria da conspiração nasceu após o assassinato de JFK, quando alguém duvidava que tinha sido o Oswald a matar sozinho o Kennedy, que por sua vez tem implicações para a família Bush enormes, e que por sua vez acaba por perpetuar sempre as mesmas elites à frente do governo, porque já há tantos interesses inerentes. E falando em influência de eleições também, quer dizer, mas existe alguém mais exemplar desde metade do século XX até aos dias de hoje, que se não os Estados Unidos, com o seu braço da CIA a influenciar a América do Sul, Médio Oriente, África, Crimeia, como queiram, eles estão sempre com o dedinho, estão sempre a passar cheques a agitadores. O George Soros, então, esse homem já está velho mais para estar preso, mas eu mesmo assim divertia-me e punha nos últimos dias de vida num gulag ou algo parecido. É impressionante como os mídia continuam a dar uma notícia que não existe, e estas notícias que são verdadeiras passam para baixo do tapete. E não sei se lembram, isto é um exemplo muito breve, mas ainda há pouco tempo nas eleições de França, querem ver os Estados Unidos, nomeadamente o Barack Obama, que é um democrata, mas a gente cá na Europa identifica-o como um socialista dentro do nosso contexto político, porque não se deixem levar pelas siglas, não acreditem nisto, mas vamos ouvir uma influência em termos das eleições francesas perpetrada pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Muito fácil. I've always been grateful for the friendship of the French people and for the work we did together when I was President of the United States. I'm not planning to get involved in many elections now that I don't have to run for office again. But the French election is very important to the future of France and the values that we care so much about. Because the success of France matters to the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. And he is committed to a better future for the French people. He appeals to people's hopes and not their fears. And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges, and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France! Então, isto não vos pareceu assim um bocado influência? A mim parece claramente influência, mas pronto, tudo bem. Não sei porque é que para uns é, para outros não é, mas basicamente aqui está à frente toda a gente. Os russos influenciaram as eleições dos Estados Unidos, já andamos nesta lenga-lenga quase há um ano, já pessoas andam a morrer, que trazem o outro lado da questão oficialmente ao de cima, não é especulação. E pronto, e estas as discussões que a gente depois tem nas esplanadas dos cafés, como nasceu a Revolução Francesa, foi conversas de esplanada, mas agora quero-vos falar de uma congressista muito engraçada, que é basicamente o icon de toda a gente anti-Trump que se manifesta nos Estados Unidos, e mais uma vez calma, que eu já vou falar mal do Trump. Que é chamada Maxine Waters, ela é fartada a rir, o exemplo, é mesmo isto que acontece quando pessoas que acreditam mas não sabem, falam e têm algum poder e influência até sobre a população, porque mesmo que toda a gente se ande a considerar igualitária, gostam sempre de ter um líder à frente, que é um bocado estranho para mim. Não percebo afinal qual é o conceito de igualdade desta gente, que até me mata se alguém tem uma opinião contrária em relação ao que eles acham em nome da liberdade.
Até os nazis ficavam embaraçados se alguém lhes dissesse esse tipo de tese, ou que os tempos que vivemos hoje em dia, por causa destes keyboard warriors que andam sempre a vomitar as suas opiniões. Independentemente disso, então vamos lá ouvir. Esta mulher é fartada a rir. Vamos ouvir então as contradições desta congressista que fala, só diz é merda e é apreciada por toda a gente que se manifesta em nome da liberdade, oprimindo a opinião de quem tem a opinião contrária. Within his power? No, you're not confused. While Putin is continuing to advance into Korea, who are connected to oil and connected to the Kremlin with contracts and money being passed around. No, you're not confused. It's implicated in an investment. Absolutely calling Hillary crooked. The millennials are force. I recognize it, and I was the millennial once. No longer, of course. I was the millennial once. So my final question to you, Congressman Engel. No, you have not. Excuse me. Talking to me. Oh, I'm sorry. I thought you had been talking to me about standing on the aisle and shaking hands. No, I'm sorry, Congresswoman I'm sorry. Maxine Okay. Waters. I have not called for impeachment. You said I'm going to fight every day until he's impeached. That's what you tweeted. Yeah, but here's what I've said. My greatest desire is to lead him right into impeachment. Impeach 45. Impeach 45. Impeach 45. To be clear, you believe it would have been better to keep in place an FBI director who you said had no credibility to oversee this investigation than to find someone who you think would be a better choice? No, but I believe the president thought that. Don't forget. You're talking about what some Democrats said, what I said, but don't forget, he was the president. The president supported him. He had confidence in him. It was within his power. And but you said he had no credibility, so it would seem to make sense that he should get rid of him. No. Under investigation, this president basically has interfered with. You know people don't like to hear the word impeachment, but we know you like saying it. John. Impeach 45. Impeach 45. Understood. So if Hillary Clinton had won the White House, would you have recommended that she fire FBI Director James Comey? Well, let me tell you something. If she had won the White House, she should have fired him, yes. So she should have fired him, but he shouldn't have fired him. This is why I'm confused. No, you're not confused. It's implicated in an investigation. The bottom line is that you think an FBI director without credibility would have been best served in this position to try to pursue this investigation. I think if the president had fired him when he first came in, he would not have to be in a position now where he's trying to make up a story about why. It does not meet the smell test. It appears that Congresswoman Maxine Waters has finally discovered the definitive proof showing collusion between President Trump and the Russians. Here she is on MSNBC yesterday, about to pound the final nail into the coffin of the Trump presidency. Yes, absolutely. I am talking about strategies that were developed working with the Trump campaign. I really do believe that much of what you saw coming out of Trump's mouth was a play from Putin's playbook. I think that when you saw him absolutely calling Hillary crooked, lock her up, all of that was developed. I think that was developed strategically with people from the Kremlin, with Putin, and I think it's more than bank records. I think that you can see that... This poor guy is trying to keep his composure. This is the woman who's the prominent voice for wanting to impeach Trump, and her evidence is completely Louise Mensch level crazy conspiracies. The president of the United States, who has a history of firing people who get close to, Korea? No, you're not confused. Espetacular. Pronto, e é assim, e isto é a mulher, pronto, ela é uma congressista afro-americana, portanto é mulher, é afro-americana, por isso já não interessa o que ela diga, defende todos os valores deste marxismo cultural que a gente vive, por isso nem interessa o que a mulher diz. Ela quer destituir o Trump da presidência com provas que não existem até hoje, apesar das provas que vão contra a facção partidária que ela tem, continuam a ser suprimidas até à conta da morte de algumas pessoas.
Mas isso não interessa, não é? Isso não dá na televisão, não faz parte da agenda que se passa aqui. Eu já agora quero-vos mostrar, este é muito mais curto, uma compilação da Maxine Waters a dar todas as provas necessárias para a investigação continuar a decorrer sobre a influência dos russos, porque como ouviram a dizer, foi uma estratégia dos serviços secretos russos o Trump usar palavras como crooked, porque é preciso um serviço de inteligência espetacular para inventar palavras pejorativas mais que banais e casuais, mas tudo bem. Então vamos lá ouvir o que ela tem como prova contundente para destituir o presidente dos Estados Unidos da América. Here's what I've said. I've said that we need the information. We need to connect the dots. And we got to drill down. We've got to connect the dots. Get the facts. Connect the dots. Do everything that I possibly can to help connect the dots. I've said we've got to connect the dots. I've always said, if we connect the dots, I believe that they should have to connect the dots if we're able to connect the dots. And if we determine the facts, if the dots are connected, let's get to the bottom of it all. Let's see if the dots connect. You've lost your mind. You've lost your mind, Charlie. Aí está. Temos que ligar os pontos. Quais pontos? Ela não fala nos pontos. Temos é que ligar os pontos. Quais pontos? Não sei, mas vindo uma pessoa assim, realmente com um discurso um bocado insano, eu vou-lhe atribuir já toda a minha credibilidade. Mas é assim que o mundo anda, e é assim que as redes sociais o dizem, é assim que os soundbites nos mídias dizem que, e é isto que a gente tem que viver, e é esta treta que temos que comer à colher, e boa sorte a ter algum tipo de discussão racional. E é assim, e depois também temos eventos como um discurso que o Obama deu há pouco tempo junto à Angela Merkel, em que temos que baixar os muros, temos que isto, temos que aquilo, por causa um bocado em gozo daquela cena da campanha, da promessa de campanha eleitoral de Trump construir um muro à volta do México, porque eu não sei se já repararam, mas as promessas eleitorais e depois o que concretamente os presidentes fazem acaba por cair sempre em águas de bacalhau. Podem escolher qualquer um, todos não cumpriram as suas promessas, é o costume. É apelar às massas, é apelar ao voto, é apelar ao poder, para depois o poder ser instituído por instituições financeiras, complexo industrial militar americano, etc, etc, no caso deles, e no caso do mundo, porque o armamento continua a ser um dos maiores negócios do planeta. Eu vou dizer isto mais uma vez, ficaria bem mais barato reconstruir a Síria do que largar as bombas que a destroem, ou seja lá o país à vossa escolha. Parece que essa é a solução que nunca é dita por ninguém, seja a parte dos que se querem isolar no seu próprio país, auto-intitulados nacionalistas, ou este pessoal que é libertário à brava e acha que o mundo não devia ter fronteiras e entrem todos, e a gente paga por isto tudo. Se o mundo realmente ficar globalizado, eu então quero que Portugal globalize a sua dívida e o mundo que nos ajude a pagar, porque lá está, se eu continuo a pagar uma dívida como português e toda a gente entra a comer do meu cheque, também há aqui qualquer coisa que está mal. E aqui tem que haver uma questão de bom senso. Toda a gente tem direito à vida, mas há pessoas que acham que a vida deles vale mais que a nossa. E isso é muito perigoso, tanto do lado de cá como do lado de lá. A gente tem que... Cada caso é um caso. Era bom que a vida fosse mais simples do que os mídias nos dizem, que põem sempre um cenário a preto e branco. Ou estás num lado ou estás no outro. E isso é o maior perigo hoje em dia, esta dicotomia, esta bipolaridade partidária que basicamente só perpetua sempre o mesmo sistema, porque o sistema está por trás das cortinas. Este é o fim de semana em que o G7 está reunido. Acreditem que este fim de semana vai ser decidido muito mais política a nível mundial do que o vosso voto possa fazer nos próximos anos. Porque o poder... As pessoas, enquanto não libertarem uma facção e começarem a pensar por si próprio, e temos todos os meios e capacidade para isso, não vamos a lado nenhum. Então, cada vez que se juntam a um partido, acabam por se achafurdar num partido, acabam por perpetuar tudo de mal que eles perpetuam em nosso nome. Por isso é que o voto hoje em dia, apesar de já ter sido um símbolo da liberdade, é simplesmente assinar em baixo o contrato de toda a gente que nos quer mal continuar a fazer mal em meu nome, em nosso nome, em nome de toda a gente que votou. Eu acho bastante irónico como o direito de voto transformou-se num mecanismo de controle social em que basicamente damos toda a nossa soberania a um só
a uma só entidade que basicamente é governada por entidades por ali acima. Isto é um esquema de pirâmide e se acham que o nosso primeiro-ministro ou o presidente de alguém manda alguma coisa, estão muito desenganados. O último que tentou fazer qualquer coisa, deixa lá ver, o Kennedy, levou um tiro nos cornos. Besnair Bhutto levou um tiro nos cornos. Gaddafi queria fazer uma União Africana e imprimir o seu dinar com o seu tesouro nacional, foi sodomizado ao vivo. Pronto, há para aí muitos maus da fita que, se formos analisar, não só o povo estava satisfeito e bem melhor antes, e nem vou falar no Iraque, porque eu sempre vi imagens na televisão de Saddam Hussein rodeado do seu próprio povo a mandar tiros da capa para cima a festejar, e era obrigatório, e sim, os filhos dele eram os psicóticos da treta. Mas era de lei no Iraque qualquer iraquiano ter uma Kalashnikov em casa para defender a família, e isso não parece seja assim uma atitude tão ditatorial quanto isso. Tipo, eu nunca vi ninguém dizer, pá, vocês armem-se para a vossa própria proteção, enquanto eu, como vosso governante, ando aí no meio da rua na boa. É daquelas coisas que me faz um bocado de impressão em relação ao que dizem e em relação ao que fazem. E em relação ao que fazem, mais uma vez, Barack Obama teve com a Merkel a falar no globalismo e os muros, não podem existir muros e blá 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 e não sei o quê. Então vamos lá ver o que é que o hipócrita do Obama tem feito. What's going on, guys? This is James from the Research Revolution. I'm over here on Polizeti, whatever, Politics Explained. Get a load of this. Obama lectures Trump over walls, builds one around D.C. home. Former POTUS tells Berliners, we can't hide behind a wall despite having a big, beautiful one of his own. Former President Barack Obama joined German Chancellor Angela Merkel in Berlin on Thursday to lecture the Western world and ostensibly President Donald Trump on the supposed benefits of opening their borders to the world. Not 3 full days after a child of Libyan migrants blew himself up at a concert filled with teenagers and children in Manchester, speaking in front of the Brandenburg Gate as part of an event commemorating the 500th anniversary of the Reformation, Obama told the crowd that problems abroad must become the problems of Western people and took a not-so-subtle jab at Trump. One way we can do a better job is to create more opportunities for people in their home countries, Obama said. If there are disruptions in these countries, if there is bad governance, if there is a war, or if there is poverty, in this new world that we live in, we can't isolate ourselves. We can't hide behind a wall. What a piece of crap. Earlier this year, however, it was reported that Obama was preparing to do just that. In January, TMZ reported that the Obamas were constructing a large brick wall around their swanky new Washington, D.C. residence. A child on the other side of the border is no less worthy of love and compassion than my own child. See how they're using the love and compassion, and they use Christians' guilt against them. Don't listen to this piece of junk. We can't distinguish between them in terms of their worth and inherent dignity, and that they're deserving of shelter and love and education and opportunity, Obama said. See? It's pulling at your heartstrings. Bom, este fica já por aqui. Pronto, basicamente o Obama está a construir um muro à volta da sua propriedade em Washington, D.C., no seu mini palácio, enquanto defende a liberdade de toda a gente. Eu sempre achei piada neste facto, é que toda a gente que são porta-vozes da liberdade e 30 por uma linha vivem isolados no seu palácio de cristal com os maiores muros mais altos que conseguem construir. E ai de nós, os ex-votadores, que nos aproximemos do perímetro sequer, senão são logo chamados de serviços de inteligência. Eu depois deixei este vídeo no YouTube, que ainda fala mais sobre o perdão que o Obama ainda deu nos seus últimos dias a libertar membros de gangues extremamente perigosos, em nome de, sei lá. Eu não percebo, é esta gente que a gente anda a ouvir, porque realmente as coisas não estão lá a ficar muito bem. E sinceramente, quer dizer, agora saltando assim um bocadinho para a Europa e mais assim para o centro nevrálgico, já que este disléxico falou da Angela Merkel, o gajo nem sequer sabe ler o que está a ler à frente como deve ser, mas tudo bem. A informação é o que interessa.
a gente também podia saber mais ou menos o que é que se passa na Alemanha em termos da população neste momento, porque basicamente eles são o alvo do sistema de segurança social que eles têm para toda a gente ir para lá, ganhar um check-in sem fazer nada, mais uma vez, mas na boa, porque sendo que é de lá que as políticas também vêm, porque o BCE sempre foi, o euro começou com o marco como base estrutural da economia do que é a valorização da moeda, que é conhecida como o euro hoje em dia, que só é uma ferramenta de autodestruição económica para a Europa em particular, porque o sistema bancário fracionário, e até já pegaram na fração e dividiram mais em 10, são tão semíticos que, enfim, andamos aqui a brincar com dinheiro inventado. Vamos lá ver como é que a população alemã se sente em relação a... Isto é da BBC, obviamente que o tema vai acabar sempre a cair para o marxismo cultural da esquerda, mas vamos ouvir um bocado o que o povo anda a fazer na Alemanha neste momento, por causa deste kumbaya vendido por pessoas que vivem à volta de muros. This is what looking after yourself and your family is beginning to look like in Germany. Non-lethal gas pistols, mace and pepper spray are flying off the shelves here. Customers say they want them for self-defense. A lot of women are coming to us and a lot of older people. I have 10, 15 sorts from pepper spray, we have electroshocker, we have some other items. Normally it's full here, but now you see it's empty. I have nothing now. The shop manager here told us the New Year's Eve sexual assault by migrants in the city of Cologne has changed everything. I'm worried about my wife, but everywhere I've been is sold out of pepper spray. I'm not a racist, but I think women now need to protect themselves. For German society, this is a dramatic shift. Because of this country's Nazi past, people have tended to be sensitive about their attitude towards minorities and the use of weapons, even by their military. They put their trust in their government, particularly Angela Merkel, to provide the stability and security this country holds so dear. But now, most Germans say they feel the migration situation is spiralling out of control. It's also fracturing society here. Most Germans are very concerned about migration, but they're not calling for a stop to it altogether. When the virulently anti-immigrant Pegida movement takes to the street, as here in Potsdam, there tends to be angry counter-demonstrations. There's a huge amount of tension here tonight. Traditionally in Germany, there is a rift between activists on the right and on the left, but the migrant question is pushing this right to the extremes. A far cry from the ordered country Germany likes to be. The Merkel government has been accused of failing its people, opening its doors to over 1 million newcomers without considering the impact at home. I believe the challenge is huge. And if a challenge is huge, usually it will trigger fears and concerns. We'll have to address them. And the first step in addressing them is reducing the numbers. But we'll not do it alone. We'll do it along with other European partners. Another huge challenge for Germany is how to integrate all its recent arrivals. Language classes are a start, but there's a concern amongst Germany's migrant communities recently arrived and well established that the criminal behaviour of some will affect them all. Ercan Yasaroglu has lived here in Berlin for 30 years. In one night in Cologne, Germany's welcoming culture was destroyed. There's a new kind of racism here affecting all of us from migrant backgrounds. But I'm optimistic. Angela Merkel can work this out. We can do this, said Mrs. Merkel a few months ago. Would she repeat that now? The migrant question has thrown the EU into crisis, and even this, its most powerful nation, is struggling to find a way out. Katia Adler, BBC News, Berlin. E pronto, lá está a Europa a sofrer esta crise que basicamente os nossos líderes, os tais que vivem por trás de grandes muros, dizem que não, abre tu a porta, na boa, é tudo na boa, kumbaya, kumbaya, kumbaya. Epá, porque quem me dera a mim que assim o fosse, mas não parece que esteja a ser. E há muitas coisas que eu vos podia ter mostrado, mas não quero, já estou a mostrar clipes a mais. Mas basicamente, e das coisas que eu mais temo em termos de choque cultural que vai acontecer na Europa é a liberdade das mulheres.
Porque as mulheres são altamente oprimidas nestes países do Médio Oriente, e onde é que estão as feministas a manifestar-se, por exemplo, na Arábia Saudita? Eu vou começar agora a visita do Trump, mas ao contrário. O Trump esta semana visitou os 3 estados mais terroristas do planeta, cada um no seu tempo diferente, 2 atuais e um bocado mais antigo, porque até os americanos dizem com piada que o católico ou romano é simplesmente uma religião que toda a gente faz, mas ninguém pratica. Aqui na Europa, e de certa maneira é verdade, não é? A gente passa a semana a pecar, vamos ao domingo rezar 3 terços, confessamos os pecados e temos mais uma semana com o cadastro limpinho para continuar a pecar e a vivermos que nem hipócritas. Mas ao fim e ao cabo, a religião já devia ser levada como gozo, história para putos. Houve uma vez uma piada de um stand-up qualquer, agora não me lembro, que disse que se tu entrasses numa loja com 18 anos e visses a Bíblia pela primeira vez e folheasses aquilo, tu ias achar que realmente isto faz todo o sentido e está aqui a explicação do mundo e este é o melhor livro do mundo. Claro que não, tem que ser pequenino, como um bebê ao colo a ouvir o Benfica e o Sporting e este é que é o maior. E as pessoas continuam iguais a elas próprias, são vítimas de manipulação desde o berço e depois crescem com crenças afincadas dentro da sua própria alma, na falta de melhores palavras, sem qualquer tipo de explicação. É irracional e, para gente irracional, dar o direito de voto já parece um ditador a falar. Mas acho que toda a gente devia analisar, ao fim e ao cabo, o que é que são e o que é que acreditam e porque é que acreditam e porque é que acham que o que eles sabem é o certo, quando nem sequer sabem a origem do seu próprio pensamento em várias questões. Enfim, soberania mental, bom senso, não desejo mal a ninguém, mas quando eu abro as portas a muita gente que me quer mal a mim, a gente tem que começar a pensar as coisas de outra maneira. Eu continuo a achar que a solução, em termos do problema da migração, é aquele que ninguém aparentemente quer discutir nos mídias, que é parem de bombardear os países de onde os migrantes vêm, porque somos nós, o Ocidente, que estamos a bombardeá-los desde aquele pretexto do 11 de setembro, que não falta é desculpas. E agora o termo vago do terrorismo, até o que eu estou para aqui a gravar é terrorismo, posso estar a incitar alguém, eu não quero radicalizar ninguém, eu não sou radical sequer. Mas aparentemente agora, como tudo serve de desculpa, porque terrorismo tornou-se uma palavra vaga. Eu lembro-me do terrorismo na Europa, quando era a ETA, os FP25 e o IRA, até os mídias tinham a responsabilidade de reportar o evento, mas nunca sensacionalizar nem sequer o evento, porque é daí que o terrorismo quer, é a publicidade pelos próprios, e os nossos mídias compactuam que nem terroristas, com os terroristas que eles alegam que estão a apanhar, ou a reportar, ou seja o que for. Extremamente irónico. E então vamos começar a visita do Trump ao contrário. Portanto, ele foi à Arábia Saudita, meu Deus, feministas apanhem aviões e vão para lá protestar, mas ponham assim uma coleira de metal porque vão-lhes cortar a cabeça. Depois foi até Israel, os suprimidos passaram a supressores. Eu não acredito sequer que hoje em dia um Estado invadido que vive à volta de um muro, que não tem qualquer tipo de respeito humanitário pelos palestinianos que habitavam aquela zona, mas é uma história que vem desde o Balfour Declaration da Primeira Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial parte 2, que foi a segunda, em que aquele terra... É uma das razões para a qual este conflito teve que haver. Mas pronto, não é assim que as pessoas o aprendem na escola, porque nem sequer se pode levantar nenhuma crítica enquanto um soldado israelita mata uma criança com uma pedra na mão, com uma arma automática. Não... Há crianças em prisões israelitas, agora, neste momento. E Israel também não é um país lá muito simpático em termos do tratamento da mulher. Aliás, até a Madonna aqui há uns anos foi ao Muro das Lamentações e foi corrida à calhausada por rebais, porque o Muro das Lamentações é só para homens, mas isso não dizem. Ela agora anda aí por Lisboa e passa despercebida, porque Lisboa é uma das capitais com o maior índice de população envelhecida, por isso não me admira que ela passe despercebida. É só tirar a make-up e o Photoshop que passa por uma velhota, até devem deixar passar à frente nas bichas do supermercado na boa, porque ninguém sabe quem é que ela é sem o Photoshop todo à volta dela. Mas então vamos fazer a visita do Trump ao contrário. Lá foi ele, como a boa marioneta presidencial americana do costume, ir ter com os seus maiores contribuintes. O Vaticano, aquela foto ocorreu e a net, o Papa Chico todo chateado, pronto, whatever.
Eu nem vou falar dos crimes do Vaticano, acho que a gente aqui em Portugal já estamos inteirados desde a dizimação de 1/3 da população europeia com a peste negra, porque a Igreja Católica achava que os gatos eram a obra do diabo, bem feito. Proliferaram os ratos com as pulgas infectadas com a doença e toma lá, enquanto não restituíram a porcaria dos gatos na sociedade, porcaria não, eu adoro gatos, na sociedade podíamos ter morrido à conta da ignorância perpetuada por homens que usam saias. E por pessoas que continuam a compactuar com aquela ideologia idiótica que se chama o Novo Testamento. Porque se forem ler o Velho Testamento, que é 90% da Bíblia, então, meu Deus, aí tem as escrituras judaicas que... Meu Deus, é completamente horrível. Por isso eu vou saltar já ao Vaticano e vamos passar para Israel. Israel. Eu nem posso falar muito tempo de Israel, senão ainda me montam aí uma cabala à porta, mas enfim. Israel, o que é que eu posso dizer sobre Israel? Sei lá. Vou-vos falar de uma mulher com muita coragem, uma ativista americana, daquelas que não se escondia atrás de um teclado, que foi mesmo para o local, chamada Rachel Corrie. Todos os anos tento sempre ouvir alguma coisa em homenagem. Ela foi assassinada por um bulldozer dos IDF, Israeli Defense Forces, enquanto estava a demolir casas palestinianas em protesto. Uma americana, atenção, olha, já guerras começaram por muito menos. Se a gente matasse aqui uma americana a protestar, íamos ter um escândalo diplomático no mínimo. A gente até teve que se baixar com os putos iraquianos, por isso, dos filhos do diplomata. Rachel Corrie foi assassinada em 16 de março de 2003, enquanto estava a protestar o abate de casas palestinianas em território palestiniano, em que os israelitas e os mídias gostam muito de chamar colonatos. O colonato diz-me onde tu moras que eu vou já colonizar a tua casa, porque não é invadir, não é roubar, não é nada, e se não gostares da minha ação, põe-te a viver na casa de banho na miséria e ainda mata a tua família no processo e obrigado por me teres deixado entrar. Isto é assim que eu vejo um bocado de Israel hoje em dia. E aqui estava uma ativista com uma furtividade testicular bem maior do que muitos homens que eu conheço juntos, incluindo eu, que foi para o local. Ela tinha tipo ativismo nas veias. É uma história super interessante, a história desta jovem que morreu aos 23 anos. Ela, se estivesse viva hoje, eu é que votava nela para embaixadora dos direitos humanos na ONU, mas não, nomearam a Arábia Saudita, que é a última coisa que eu penso quando penso em direitos humanitários, penso logo na Arábia Saudita no outro lado do espectro, mas não, está em boa companhia ali com o Guterres, pelo menos sabe falar um bocadinho melhor inglês que o Ban Ki-moon, mas isto é tudo uma palhaçada e é esta gente que a gente anda a ouvir. Vou-vos dar assim uma sinapse do que foi a Rachel Corrie, que hoje em dia havia ter 31 anos, se estivesse viva, e foi reclamar direitos humanitários mais explícitos do que os que ela viu era impossível, e a realidade que acontece diariamente em Israel e Palestina não é reportada nos mídias, porque não nos vão dar a verdade, senão ainda começamos aqui com... Senão ainda nos classificam como antissemitas, porque basicamente os semitas, de certa maneira, é toda a população árabe e só a definição da palavra é errónea, mas os mídias continuam-se a divertir. E vamos lá então ouvir um bocado o que é a história. Isto é um exemplo em 1000 que podem acontecer diariamente em Israel, mas este vale a pena, em jeito de homenagem. Vamos ouvir. These are homes that don't have any connection necessarily with suicide bombers. These are homes that just happen to be in a place that the Israeli military finds strategically important to them.
Been here for about a month and a half now, and this is definitely the most difficult situation that I've ever seen. In the time that I've been here, children have been shot and killed. On the 30th of January, the Israeli military bulldozed the 2 largest water wells, destroying over half of Rafah's water supply. Every few days, if not every day, businesses are demolished here. So I feel like what I'm witnessing here is a very systematic destruction of people's ability to survive. And that is incredibly horrifying. With a picture of her daughter in hand, Rachel's mother says she wants people to remember her daughter's message of peace and togetherness. Rachel was about connections. We continue to believe that she leaves us connected to this issue with a great deal to think about and a great deal of work to do in order to bring justice and security to Palestinians and Israelis. People joined together to place a plant in her honor, which will bloom each year in April, honoring the month Rachel was born. They say the plant will represent the young woman who began her mission to help others, beginning at age 10. Her parents only wish that quest hadn't ended so soon. In Charlotte, Katrina Wright, News 14, Carolina. E isto é um pequeno exemplo, porque, quer dizer, Israel se alguém quiser, não é à toa que muito raramente vemos notícias sobre este conflito, que é, digamos que é a ocupação militar mais longa da história, classificado por muitos analistas geopolíticos, mas também não é à toa, visto que a América é um império, contribui 3,2 bilhões de dólares por ano por reparações, não sei porquê, até parece que os aliados foram responsáveis pela libertação de Auschwitz, e eu nem sequer dos campos de concentração, nem sequer vou tocar nesse tópico, mas e qualquer tipo de defesa que os israelitas achem que é sempre uma resposta, digamos, não proporcional ao crime, porque uma criança a mandar uma pedra e alvejada como é a M16 na boa, e os americanos estão sempre na fila da frente a pagar a despesa da bala, sem problemas nenhuns. É completamente horrível, mas como até no Senado americano toda a gente, sejam republicanos ou democratas, unem sempre por trás da defesa de Israel, porque é o único assunto bipartidário que eles estão sempre em concordância. Não sei se por alguma razão tem a ver com muitos dos senadores que habitam essa casa terem dupla nacionalidade israelita, mas deve ser impressão minha. Não posso tocar muito neste tópico, não é lá muito popular, não se faz amigos com este tópico devido à ignorância de quem me ouve, mas são tudo factos, podem investigar à vontade. E lá está o Trump a fazer o circuito, a beijar o anel à Arábia Saudita, a ir ter com os excedentes de sangue de Israel e a ir ter com o Vaticano, que basicamente tem o maior currículo de sangue porque já é secular, ou milenar até, digamos assim. O Vaticano já matou tanta gente que até já tipo, pronto, agora são a religião mais tipo passé, porque, sei lá, não dá para matar mais gente, não é? Já tem tanto sangue naquele currículo que, enfim, fora as relíquias que têm no Vaticano, fora as escrituras que roubaram a toda a gente, fora toda a informação. Eles basicamente na biblioteca do Vaticano devem ter toda a literatura que contradita a própria religião ou todas as religiões do planeta, por isso é melhor estar tudo fechadinho a 7 chaves. E mais uma vez, lá está, mais uma instituição que apela à partilha e à humanidade, mas entra lá tu, não entras. Ou posso ler os vossos livros? Não, mas vocês deem tudo o que vocês têm para dar, porque é assim que eles até vivem, têm paredes recheadas de ouro em todas as igrejas, sempre numa população que literalmente passa fome, mas como têm fé, como sempre foram criados desde bebés com aquela cruz ao peito ou pendurada na parede, obviamente que têm uma crença ou uma fé, como eles gostam de chamar, que é completamente inexplicável e foge à lógica. E agora vamos saltar para a Arábia Saudita, que é um dos maiores contribuintes em todos os sistemas eleitorais americanos, falando mais uma vez na influência de países exteriores em relação às eleições dos Estados Unidos. Os russos continuam sem provas, mas todos os outros países, incluindo a Arábia Saudita, que são criminosos até à quinta casa, como passam o cheque, está sempre tudo na boa. O que importa é passar o cheque-in. Money talks, bullshit walks.
Este clipe vai ser um bocado longo e vai ser este para acabar. E este clipe, mais uma vez, eu aconselho todas as feministas que estão preocupadas se eu lhes abrir a porta ou não, ou se as minhas opiniões vão de contra, seja lá a porcaria que leram ontem no Facebook. Eu acho que vocês deviam se preocupar era com estes assuntos sérios, e quando sair a primeira delegação eu até vou junto com vocês manifestar. Porque eu tenho que ir à vossa frente, senão começam-vos a cortar a cabeça. Eu não estou a gozar, não sou eu que estou a ser machista. Isto é o que acontece. Isto é a realidade do mundo e isto é o que ninguém apetece abordar. Andamos aqui a reclamar migalhas que caem do prato, arestas que faltam afinar, quando ainda nem sequer temos o bolo feito. E isto é completamente ridículo. Isto é o mundo onde nós vivemos hoje em dia e é com esta falta de informação que muita gente se baseia as suas opiniões fervoríssimas, ao ponto de aniquilar em nome da liberdade e da igualdade para todos quem tem uma opinião contraditória, que mais uma vez é a hipocrisia do marxismo cultural de esquerda. Vamos lá. Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know. December 2015. Saudi women cast their first votes in the country's history. They're also standing as candidates for the first time. State media says the turnout is high. Officials say about 130,000 women have registered the vote. The figure still falls short of male voter registration, which stands above 1 million. Although the election is for municipal councils with few powers, it's a milestone for Saudi women. The election is segregated like many other things in this deeply conservative society, and female voters have to be driven to the polls. They're still banned from taking the wheel. In fact, Saudi Arabia is the only Muslim country that does not allow women to drive. The lack of women's right to drive has created an odd phenomenon in Saudi Arabia. They are so curious to know what it feels like to drive, they are flocking to bumper cars at amusement parks, where hours are reserved for women-only bumper car ride. The idea of women driving in Saudi Arabia has been a subject of constant national discussion. Grand Mufti Sheikh Abdulaziz bin Abdullah Al Sheikh has recently said allowing women to drive is a dangerous matter that should not be permitted. That's why in April, Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman pointed out that allowing women to drive is not a religious issue as much as it is an issue that relates to the community itself that either accepts it or refuses it. It seems that the main problem springs from the ruling religious system in Saudi Arabia, namely Wahhabi Takfirism, which is different from other religious systems in the Muslim world. No drive. No woman, no drive. Say I remember when you used to sit in the family car, but backseat. No woman, no drive. No woman, no drive. Esta foi de extremo mau gosto, né? Mas vamos ouvir mais. In 2011, a group of Saudi women organized the Women to Drive campaign to encourage women to post on social media images and videos of themselves driving in an attempt to force change. However, it was not a big success as the government threatened them with arrest. On February 4, 2016, The Week published an article about 11 things women in Saudi Arabia cannot do, mentioning a ban on women entering a Starbucks store in Riyadh as the latest in the long line of restrictions. A sign was placed in the window of the coffee shop saying, "Please, no entry for ladies. Only send your driver to order. Thank you."
Here are some of the things Saudi women are still unable to do. Going anywhere without a chaperone. Saudi women need to be accompanied by a male guardian whenever they leave the house. The guardian is often a male relative and will accompany women on all of their errands, including shopping trips and visits to the doctor. Interacting with men. The majority of public buildings, including offices, banks, and universities, have separate entrances for men and women. Public transportation, parks, beaches, and amusement parks are all segregated in most parts of the country. Competing freely in sports. Earlier this year, Saudi Arabia proposed hosting Olympic Games without women. In 2011, when Saudi Arabia sent its female athletes to the London Games for the first time, the hardliners denounced the women as prostitutes. Other, more unusual restrictions include trying on clothes when shopping, entering a cemetery, reading an uncensored fashion magazine, and buying a Barbie. One recent debate over whether women could work in lingerie shops reveals the divide between the kingdom's women and the religious establishment. Religious authorities argued against letting women work in these stores, saying it would give them too much independence and power. While Saudi women face malignant strictures in society, they have to stand violence at home. Domestic abuse in Saudi Arabia began to receive public attention in 2004, after the popular television presenter Rania Al-Baz was severely beaten by her husband, and photos of her disfigured face went viral. Violence against women at home was not traditionally seen as a criminal matter in Saudi Arabia until 2013, when the government launched its first major campaign against it. Critics say the monarchy is still failing to take a systematic approach to dismantle the gender barriers. In March 2016, Al Arabiya published an article on the rising domestic violence cases in Saudi Arabia. According to a report by The Independent in May 2016, women in Saudi Arabia face flogging and imprisonment if they check their husband's phone without his permission. Snooping around on your husband's cell phone without permission could really cost you if you're a woman in Saudi Arabia, putting you at risk for flogging or even imprisonment. This type of offense is classified as a violation of privacy and could even land offenders before the court if a suit is filed against them. In its 2015 World Report, Human Rights Watch says that Saudi Arabia's discriminatory male guardianship system remains intact despite government pledges to abolish it. Under this system, women are forbidden from obtaining a passport, marrying, traveling, or accessing higher education without the approval of a male guardian. On the other hand, the Saudis say they have taken steps in reforming the system. Saudi Arabia is liberalizing. Women are now entitled to see the contracts they are forced to be party to if they want to get married after being given permission to marry by their male guardians. That's a liberalizing move in Saudi Arabia, and the alliance, the friendship with the U.S. continues. Saudi Arabian brides will now be allowed to have a copy of their marriage contract. And people say women aren't respected in Saudi Arabia, Lewis. Previously, only men were allowed to have their marriage contracts. Now women will be allowed to have a copy. Unclear whether they'll be allowed to read it, but they will be allowed to have a copy. Mm-hmm. And I've been struggling to figure out why this was not allowed before. Yeah. I can only think to myself that there are certain things written into this marriage contract that perhaps the men thought they didn't need to know. Well, are women allowed to read it before they sign it? That's really the question. I really doubt it. No word on whether they will need permission from a male guardian to read the marriage contract. The 2015 Gender Gap Index by the World Economic Forum has ranked Saudi Arabia as among the worst countries to be a woman in, placing it at 134 out of 145 nations. The social stricture against women in Saudi Arabia is very much like the one in territories under the control of Daesh. Despite protests by Saudi women or even some Saudi princes against the violation of women's rights, it seems that the Wahhabi institution has the final word in this regard.
And while the institution is tightening the grip on women more than before, it looks the other way when it comes to the Saudi court. While international human rights organizations voice their concern over women's situation in this Arab country, the West has taken no step in convincing Riyadh to improve its human rights situation and move toward democracy. The question is, does the House of Saud have the silence of the Wahhabi Takfiris about its close relations with Western countries and the supporters of the Israeli regime, in exchange for giving this regressive group a free rein in treating women? E pronto, e vamos ficar por aqui por clipes, e como veem, o mundo não está assim tão bom como parece aquela mensagem de esperança que passa diariamente na televisão. E não nos vamos esquecer mais uma vez, a Arábia Saudita são os representantes dos direitos humanos na ONU. E isso para mim é completamente ridículo, não sei como é que é possível sequer. O país está em 134, em 145 países sobre os direitos da mulher. Como é que é possível? É possível, sim senhora, porque quando a gente liga à televisão tudo faz sentido dentro daqueles repórteres, jornalistas que estão a ler ali do teleponto escrito por sabe-se lá a influência de quem, ou até sabemos muito bem, mas se calhar eu guardo isso para outro podcast. E aí está o Trump a dar a voltinha do costume. A única diferença neste momento entre o Trump e a Hillary Clinton é que ela tinha feito isto talvez umas 3 a 4 semanas antes. E pronto... Não sei do que é que a gente aqui no Ocidente ainda se anda a queixar. A gente devia estar, se calhar, um bocadinho mais preocupados em manter o que já temos do que estarmos em nome da igualdade a retroceder a passos largos. Porque para sermos todos iguais temos que nos regir pelo denominador comum mais baixo. E o denominador comum mais baixo para mim não é progresso. Eu acho que a gente devia olhar para as pessoas que são excepcionais e seguir o exemplo e tentar aumentar sempre a fasquia como nos exigem nos nossos locais de trabalho, cada vez mais. Mas não, aparentemente a coexistência entre o ser humano é cada vez menos, e daqui a um bocadinho estamos novamente bárbaros, as mulheres não podem andar na rua como querem, a gente não pode dizer o que pensa, e se isso é o progresso, meus amigos, eu sinceramente não estou lá muito interessado em ver este projeto. E se alguém ainda tem dúvidas em relação a qual é a minha inclinação política, a minha inclinação política é estar deitadinho. Eu não me inclino para lado nenhum. Não caio neste jogo de eleger o menor dos males. Eu não vejo nenhum candidato viável na Europa. Aliás, já vi alguns, e eu próprio já disse nos podcasts, nem que seja, eu não é que defenda as políticas deles, mas... basicamente, o chocalhar deste sistema em relação à implementação destes senhores lordes que estão nas suas torres de marfim a ditar aos nossos líderes as políticas que têm que fazer. Vocês ainda não repararam que Bruxelas é que manda em Portugal? Portanto, a discussão pelo Orçamento de Estado tem que ser aprovado por Bruxelas. Mais vale eles darem logo o Orçamento de Estado e a gente dispensar todos os nossos políticos que sugam montes de dinheiro da nossa economia para fazer um trabalho da bosta. Sinceramente, a minha inclinação política é deixar de acreditar em políticos. A gente precisa de uma nova revolução de sistema, como a gente muito se gaba cá que o nosso sistema político já tem mais de 2000 anos. Olha, precisamos de um com 2 anos, precisamos de um novo. Porque o jogo já está tão viciado que é como votar no Casino de Lisboa ou no Casino de Estoril. Votar Pepsi ou Coca-Cola. O país está diabético, precisamos de um sumo de laranja. Mas ninguém está aqui disposto a dar um sumo de laranja. E se alguém der um sumo de laranja, leva um tiro nos cornos. Por isso, não tenham medo se é o Trump, não tenham medo seja quem for, é um fato vazio com uma cara. E depois só serve para nos divertir aqui na televisão, a dar opiniões absurdas quando as políticas são ditadas de outros sítios, de outras frentes, com interesses diferentes, que não têm, a última coisa que têm sobre o nosso interesse não, aliás, a única coisa que eles não têm em mente é o nosso interesse, desculpem. Porque como um Rothschild ou um Rockefeller já disse há muitos anos, eu prefiro cobrar 1 cêntimo de imposto aos pobres do que 1 milhão a cada rico, porque há tanta pobreza que até aí compensava bem mais do ponto de vista de quem lidera. Os Rothschild arruinaram a economia inglesa em 1900 e pouco, porque um dos avós ia morrer e a carga fiscal era tão grande em relação à herança que deram cabo de uma economia.
Também há outro episódio sobre a Guerra Napoleónica e o mercado de bolsa de valores muito interessante em relação à influência que essa família tem. Não contem as pessoas por serem milionárias ou bilionárias. As pessoas que têm o poder de imprimir dinheiro e fazer-nos acreditar que esse dinheiro vale alguma coisa. Tudo o resto são peões. Este mundo não está a ser governado por tanta gente quanto isso. Mas nós temos que andar aqui a comer-nos uns aos outros, com vários fatores de divisão social, como o homem, a mulher, o clube e o partido, que andamos aqui tão distraídos, a batatar uns com os outros, que basicamente não estamos a focar-nos no problema e temos todos os instrumentos na mão. Mais uma vez, eu detesto ser repetitivo, para sabermos exatamente o que é que se passa, deixarmos de acreditar nas pessoas que nos querem o nosso bem aparentemente, mas só nos provocam o mal. E não temos que estar lá muito contentes com as palmadinhas, porque agora as firmas de rating que são privadas ditam o destino económico do nosso país, porque agora é positivo. Mas é lixar. Quando me dizem na televisão que Portugal está a fazer um bom trabalho, é como um banqueiro dizer andas a pagar bem. E eu ando a pagar bem o quê? Uma dívida que eu não oferi, nem eu, nem tu, nem vocês. A gente sabe quem é que anda a roubar o dinheiro dos nossos cofres de Estado. Felizmente até agora foi um banqueiro preso. A gente viera ter feito como na Islândia. Assim que a dívida arrebentou, lá a primeira-ministra deles, ou lá o termo que eles têm, pôs logo os banqueiros todos na prisão. E sabem que mais? A mulher até é lésbica e tudo. Eu tenho alguma coisa contra isso. Aquela mulher tem mais furtividade testicular que muitos homens que eu conheço. Mais uma vez, assim que os banqueiros disseram, paguem o dinheiro que devem. Qual dinheiro? Entra aí nessa cela que a gente já fala do vosso dinheiro. A Islândia saiu num instantinho, nem sequer foi muito badalado na televisão. É um país que neste momento está próspero, mesmo que mas não acreditem no que dá na televisão. Vão investigar por vocês. O que é que a Islândia fez assim que rebentou a crise em 2008? Era logo o que Portugal devia ter feito. Mas não, nós somos uns lacaios, somos um povo mal informado. Os nossos governantes são uns fantoches, umas marionetas que andam à procura de um posto em Bruxelas pelo bom trabalho concedido, como o Durão Barroso deu o discurso do Portugal está tanga e passado uns meses meteu o Satanás Lopes no nosso poder sem ter sido eleito democraticamente, porque o Durão Barroso só sabe usar a palavra, nem sequer sabe o significado dela, foi logo governar Bruxelas. Mais um orador que, dentro da complexidade do discurso em inglês que ele usava e a pronúncia que ele tinha, via-se logo que não era ele, mais uma vez, a escrever os discursos, mas só não vê quem não quer. E é assim, eu adoro toda a gente que me quer bem e quero bem a toda a gente, mas não posso ser aquele otário que toma esse partido tão facilmente que assim que vejo alguém a querer o meu mal, eu obviamente tenho que pôr a tranca na porta. O mundo não é a preto e branco. Podia ser a preto e branco, mas a gente já se enterrou na ignorância há tanto tempo e tão perpetuamente há tantos anos, e isto é cíclico historicamente, que precisamos de mudar a forma como as coisas são. É uma das definições de insanidade, continuar a fazer a mesma coisa à espera de um resultado diferente. Não pode ser, isto assim não dá. E enquanto não houver mentes semi-abertas ou ouvir um tipo de discurso diferente e extrapolar a sua própria opinião, aí ninguém é um indivíduo, é um coletivismo de ignorância que só perpetua este sistema de destruição cultural, financeira e seja lá o que for. Demorámos tanto aqui a chegar e agora vamos deitar tudo a perder? Foi como aquele clipe da semana passada do agora dar de amamentar a um bebê que faz mal. Pronto, não faz sentido. Não me levem a mal, este podcast para mim foi bastante extenuante porque só foi interrompido 3 vezes. Ainda bem que há clipes do YouTube para depois editar e fazer uma colagem seamless e posso só editar isto amanhã porque eu mais uma vez queria gravar uma daquelas musiquinhas de 5 minutos que eu demoro a fazer para fazer intro e outro. E logo se vê depois, mas tenham paciência, não me levem a mal, não desejo mal a ninguém, mas reconheço que há muita gente que nos quer mal. Uns andam de fato e gravada, outros andam de ajib, outros andam de burca, outros andam com o Yanaka, cada caso é um caso e a gente tem que se pôr a pau. Isto é como toda a nossa vivência na vida, mesmo que o teu vizinho. Há pessoas que parecem que são grandes amigos e no fim só dão facadas nas costas. E há aquelas pessoas que quando menos esperavas foram aquelas que estiveram lá para ti. E é assim que a vida é em todos os níveis. Porque mesmo o político não deixa de ser um ser humano como tu. Só que às vezes é amplificado naquilo que nós achamos defeitos e não virtudes e é isso que o faz atingir aquele ponto na carreira, porque é preciso ser um bocado sociopata para querer governar um país inteiro também.
Mas é outra conversa, isto devia levar uma volta. Continuo a achar que estamos a viver em tempos revolucionários, não sei de onde é que a revolução vai partir, mas devido à globalização digital de informação que temos hoje em dia e à economia imposta globalmente que estamos a viver hoje em dia, a revolução vai ter que ser a nível mundial, vai ter que ser um 25 de Abril a nível, pelo menos, nem que seja europeu, porque realmente as nossas algemas globais mal implementadas, na minha opinião, não de forma natural, mas imposta, a palavra imposição não tem nada a ver com democracia nem liberdade. Nada. E as coisas tinham que acontecer naturalmente. Uma maneira que o globalismo dava logo certo é se toda a gente tivesse as condições mínimas de vida para ter uma vida minimamente saudável, com direito a um trabalho, e depois também parte das pessoas terem aquela motivação para querer fazer o correto, porque aparentemente há ainda para aí uma cambada de parasitas que acha que quem faz o trabalho é que são uma cambada de otários, mas quando se apagar a luz, por assim dizer, vamos lá ver como é que essa gente se safa, porque quem vai à luta sabe o que é a luta. Agora quem anda a viver da luta dos outros e ficar sem recursos como um parasita vai definhar no canto. E aí a gente vai ter que desumanizar-nos um bocadinho e lembrar-nos, não, este gajo está agora a pagar o preço que merece, seja quem for. Porque é assim, a vida... Eu sei que a vida não é justa, mas às vezes podia ser mais justa se a gente não fôssemos tão parvos também. Porque a vida pode ser justa. Podia ser pelo menos um pouco mais justa. É só uma questão das pessoas verem onde é que está o problema e verem onde é que a justiça podia ser feita. Porque desta maneira, enquanto andarmos aqui todos a odiar-nos uns aos outros como povo e a chamar-nos a nós próprios uns aos outros aquilo que... aquelas categorias, pôr as pessoas dentro de um cesto, para já a gente tem que sair daquele cesto de identificação pessoal em termos de seja lá o que for, seja partido, seja... Libertem-se, temos tudo para ser livres. Há um ditado antigo chinês que é até um prisioneiro pode ser mais livre que uma pessoa que anda cá fora, porque dentro da cabeça daquele prisioneiro ele é livre. Não interessa se está confinado fisicamente a um espaço físico, não interessa se andamos aí a correr que nem parvinhos de um lado para o outro, se nem sequer sabemos a liberdade temos à frente. E é assim. Não tenho partidarismo, não tenho inclinação, detesto extremos para aqui, extremos para ali. O mais engraçado é que tanto o extremo esquerdo como o extremo da direita, quando se encontram, são exatamente a mesma coisa, uma ditadura. E o socialismo até fazia algum sentido se fosse baseado em algum tipo de nacionalismo, só que aí é a abreviação da própria palavra nazi e isso já está tão deturpado pelas próprias pessoas que nos querem mal que é mais um termo que não se pode ser usado. Mas como é que é possível? A gente trabalha para o prol todos uns dos outros dentro deste território da mesma maneira que temos que pagar a nossa dívida. Mas de repente toda a gente que vem de fora e quer ficar em casa a ver televisão o tempo todo, a gente tem que pagar o cheque e aceitar na boa. Epá, não podem ser sempre os mesmos a dar, porque cada vez são menos os que têm ainda a capacidade para poder dar e, digamos, a solidariedade para dar e ficar contente. Eu estou sempre contente de ter os meus impostos regularizados em dia. Não devo nada a ninguém, per se. Mas, segundo Bruxelas, eu tenho uma dívida que, se começares a raspar as paredes da minha sala, aparentemente estão todas cheias de dor por trás, porque eu roubei tanto dinheiro que já nem sequer tenho hipótese de futuro, porque estamos a ser estrangulados com uma dívida de um dinheiro baseado em nada. Nada. E pronto, a minha inclinação política, sinceramente, é tipo, caga para a política, não tomem atenção a esta gente, são todas uma cambada de warmongers, carniceiros, de yes mans para os poderes que os elegem acima, e não me levem a mal. Eu gostava era que uma das maiores despesas a nível mundial e dos maiores causadores de desastres humanitários que nós estamos a testemunhar hoje é guerra. Guerras. E isso era logo uma daquelas coisas que era logo cortado. O único argumento que os americanos têm em relação ao armamento que produzem é que destruíam bastante postos de trabalho. Pá, se este mundo de 7 ponto tal bilhões de pessoas vivesse melhor, porque quê? 300 mil ficavam sem trabalho, pá, desculpem lá, mas ficar sem trabalho é um risco que toda a gente que trabalha no privado corre já amanhã. Por isso para mim não é argumento que chegue.
e o preço, enquanto isso não é aceito como argumento, é basicamente a autodestruição dos países ocidentais, em que nós próprios andamos a protestar na rua a favor da nossa própria autodestruição. É incrível. Porque qualquer tipo de discurso como o que eu estou a ter é erróneo, não é proibitivo. Em nome da liberdade tu não podes falar assim. Em nome da democracia tu não podes dizer o que pensas. E é estes tempos que nós vivemos. Antigamente havia a PID, agora temos-nos nós uns aos outros. É incrível. Somos a nossa pior polícia. E estamos exatamente a patrocinar estas políticas que têm levado ao declínio da Europa. E isto é um bocado já conversa na viagem do tempo, porque vocês podem imaginar como é que a Europa vai estar daqui a 10 anos, não é? Até os alemães, como viram naquele clipe anterior, já andam a comprar armas para proteger as mulheres, porque os casos de violação de mulheres que até se voluntariam para ajudar nos campos de refugiados são violadas a torto e a direito, mas isso não dá na televisão. A Suíça está com problemas. E depois qualquer país que queira fechar as portas à imigração, porque como nós também temos essa desculpa, como sempre todos os investidores tiveram, Portugal é uma economia pequena, então numa economia pequena mais vais sentir o impacto. E depois lá está, no meio do bolo vem pessoas de bem e vêm pessoas de mal, mas cada bar que passa é aos 80 homens, 7 crianças, 4 mulheres, 80 homens. Epá, as mulheres não vão poder deixar de andar na rua como querem. E eu gosto muito. Eu preocupo-me bastante com as consequências, porque às vezes as mais fervorosas atrás de um teclado no Facebook são as que mais vão levar com as consequências e as que caem na ilusão de se pôr do lado de lá, por mais valor, porque isto, lá está, cada caso é um caso, mas os radicais andam a dar cabo aqui um bocado do sistema e qualquer dia já não podemos sair à noite, e devia ser ao contrário. A gente viera de cada vez ter ainda mais liberdade de fazer o que nós queremos fazer, desde o momento que a nossa liberdade não atropela do próximo, mas em nome da humanidade, da solidariedade, os outros impõem a sua vontade sobre nós, ou seja, pisam a nossa liberdade, e aí que tu fales da tua liberdade estar a ser pisada, criticado tu próprio pelo teu próprio conterrâneo, que anda aí a ver a televisão e a ler o Correio da Manhã e não sei o quê. Epá, assim não dá. Mas pronto, é só a minha opinião. Eu só desejava que isto desse melhor para todos e, sinceramente, continuo a achar que temos tudo no sítio para dar melhor para todos. Não levem a mal. É a opinião de um Zé Ninguém. Só que é daquelas opiniões que só para equilibrar um bocado a balança como uma onda no universo, só para dar aquele tchan, só para dar aquele... Nem toda a gente está a dormir. É uma das formas também como o karma se manifesta. As revoluções sempre foram feitas por minorias e as maiorias sempre defenderam o regime, sempre estiveram erradas, mas na hora da revolução, como demonstram a cobardia que são e os parasitas que são, vêm para a rua festejar o seu novo líder, seja ele quem for, porque não têm liberdade intelectual para pensarem por eles próprios, gostam de cumprir ordens. Há seguidores e há uma cambada de seguidores. Há quem lidere e há seguidores. E seguidores está o mundo já farto e todos nós temos as ferramentas para nós sermos os nossos próprios líderes do nosso destino. E trabalharmos em sociedade na mesma, mas se tu compreenderes os verdadeiros valores do que é uma vida humana, obviamente que não vais tomar as decisões radicais, sejam para a esquerda, sejam para a direita. Aliás, temos é que abandonar esses dogmas o mais depressa possível, mais uma vez. E vou ficar por aqui, este foi comprido mais, desculpem lá os clipes extensivos, mas acreditem que muitos mais eu podia derivar. Mas mais uma vez, espero que me compreendam. Até ao próximo podcast. Começar a fazer uma musiquinha agora para editar isto. E tudo bom, não bombardeiem mais os países, para com guerra, paz para todos, prosperidade para todos, qualidade de vida para todos. E as fortunas que existem neste planeta bem distribuídas davam para isso e até sobrava para explorarmos o espaço. Por isso, de lá deixarmos de merda, eu não me parece que tenha nenhum tipo de discurso de ódio. Às vezes as pessoas é que estão iludidas neste kumbaya tão gigantesco, é que acabam por elas próprias serem o maior inimigo de nós próprios. E isso era escusado, irmão. Até à próxima.